Eu convido você a abrir o Evangelho, e nós já vamos começar a mensagem dessa noite, no capítulo 2 do Evangelho segundo Mateus. É um texto muito conhecido, mas muitos não conseguem fazer as conexões desse texto com algo também muito bonito, mas às vezes muito desprezado por algumas denominações, que é o calendário litúrgico da igreja cristã. Calendário que vai contando ali os tempos, os domingos especiais para cada fase do ministério de Jesus. Nós conhecemos o Natal, Mateus capítulo 2, tá? Natal todo mundo aqui conhece, né, gente? Páscoa também, certo? Mas quem aqui já ouviu falar em outro momento especial do calendário cristão chamado Epifania? É isso mesmo. Quem conhece? Quem ouviu falar em Epifania? São poucos. Levanta a mão só para eu ter uma ideia. Poucos. E eu tenho certeza que a gente perde em não conhecer o calendário litúrgico da igreja. O que é que significa Epifania? Vamos lá. Natal, nós temos o Advento, que é o período que nos prepara para o Natal. Temos o período de Natal, que não é só 24, 25. Natal, no sentido amplo, acaba no segundo domingo de Natal, depois do Natal. Então nós estamos agora entrando, e é hoje e amanhã, nós estamos em um tempo importantíssimo para a igreja cristã e pela história do que foi o desenrolar do mistério de Deus revelado em Cristo Jesus, que é a Epifania. A Epifania ela é celebrada de 5 para 6, do dia 5 para o dia 6. Hoje temos a graça de ter caído no domingo esse momento. Acaba amanhã o período chamado Epifania com o dia dos Reis Magos. Isso aí muitos conhecem, que é dia 6. Mas o que é que isso significa e qual a importância para nós? A Epifania é uma palavra que significa o seguinte: é a aparição de Deus em carne para a humanidade. Isso é Epifania. A igreja agora entra em um momento, gente, muito importante, que é o momento em que Cristo vai ser visitado por outros povos, que não o seu próprio povo. Os reis magos, e essa história vocês conhecem, aqueles que foram levar presentes para Jesus, tá? Essa história você conhece. Os reis magos foram levar presentes para Jesus, saíram e viajaram longas distâncias eles foram viajar para presentear aquele menino que estava ali na cidade de Belém. E você fica pensando, o que faz alguém que não é da religião daquele menino, que não é do povo judeu? O Messias era uma promessa que os judeus esperavam, a vinda do Messias, mas o que faz um povo, especialmente magos, ou seja, gente que de alguma maneira tinha relações religiosas com outras religiões, que eram também reis, o que é que dá essa ideia? Por que pessoas de outra religião, por que pessoas de outros espaços da terra vão até Jerusalém para adorar o menino Jesus? E aí a gente vai falar um pouco sobre isso. O tema da mensagem hoje é um presente para Deus e para a humanidade. Repita comigo o tema da mensagem hoje. Um presente para Deus e para a humanidade. Mais uma vez, um presente para Deus e para a humanidade. Vamos ler então o capítulo 2, a partir do verso 1. Atentem comigo. Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus. Onde está? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém ficou perturbada. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes: onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam:
em Belém da Judéia. Pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse o quê, gente? Vamos ler comigo, se você tiver na nova versão internacional. Vão informar-se com exatidão sobre quem? Sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Conversa fiada. Herodes não queria adorar o menino, e eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante dele, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de quê, gente? De júbilo. Então abriram ali os tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Deixa eu explicar para vocês aqui rapidamente o contexto, para todo mundo entender e a gente ficar na mesma página, ok? Ok? Vou explicar aqui, rapidamente. Então, o que aconteceu? A gente sabe que Jesus nasceu em Belém. Onde era Belém? Belém era e é ainda. Belém está lá. Embora hoje não seja território judaico. Belém hoje é território palestino. Território dos muçulmanos. Para você entrar na chamada Igreja da Natividade em Belém, você tem que atravessar a fronteira entre Israel e ali a Palestina e ali para a cidade de Belém, que fica incrustada dentro de Israel. É bem interessante. Por que Maria e José foram para Belém? Foram para Belém porque o rei, o imperador, tinha determinado o recenseamento, o censo de toda a população, e eles saíram da Galileia, onde Maria morava, em Nazaré, e foram até a Judéia, e para esse recenseamento, Maria teve que ter o bebê ali em condições não muito agradáveis, e ela tem o bebê e eles ficam um tempo em Belém, até que eles vão saber que Herodes quer matar o menino. Herodes era rei daquela região e Herodes era judeu. Olha que coisa, um rei judeu, ao invés de dobrar-se diante da notícia de que o menino, o rei esperado por Israel, estava chegando, ali desejou, na verdade, matá-lo. Mas ele não disse para os visitantes de fora que queria matar o menino. Pelo contrário, ele disse: vocês vão lá, identifiquem o lugar onde essa tal estrela está levando vocês, e vocês venham me avisar onde ele está, porque eu quero adorá-lo. Na verdade, ele queria adorá-lo. Mas por que ele queria matar Jesus? Porque como ele poderia admitir que um rei nascesse para Israel sem ser seu descendente? Herodes representa um pouco de quem nós somos. Herodes representa muitas vezes o nosso medo de que pessoas ocupem o nosso lugar, ou tenham um espaço dado por Deus, ou tenham uma nova missão a se cumprir. Herodes também representa, gente, a religião no pior do que a religião pode ter, que é a religião que mata em nome de Deus. Ele desejava matar Jesus em nome do seu Deus. Ele desejava matar o menino para que o menino não fosse uma ameaça. Mas aí, gente, nós entramos em uma coisa completamente nonsense, sem sentido, em um certo sentido, sem sentido. Quem é que está vindo visitar Jesus? Eram reis de outras nações, de outras tribos, de outros reinos, de uma região que não adorava o Deus de Israel. Ou seja, eles seriam, na nossa visão e no palavreado cristão de hoje,
pagãos, ou como alguns gostam de dizer, ímpios. Eles eram ímpios, na visão, às vezes, que nós temos, de quem não está dentro do aglomerado religioso em que nós estamos. Ímpio, pagão. Eles adoravam os astros. Algumas tradições e alguns estudos vão dizer que provavelmente eles eram adoradores do zoroastrismo, um tipo de religião na Pérsia. Mas o que é que faz com que pessoas que não estão dentro do contexto religioso, vindo de lugares tão distantes, provavelmente Pérsia ou Babilônia, isso talvez não soe nada para você, até que eu lhes diga que a Pérsia é o atual Irã e que a Babilônia é o atual Iraque. Eles vieram exatamente do lugar onde esse general do Irã foi morto pelo exército americano há poucos dias, o Soleimani. O que é que a gente aprende com isso em primeiro lugar? Que ninguém pode estar tão longe de Deus que Deus não possa trazer para perto. Que não pode haver ninguém tão afastado dos nossos contextos de fé e de culto que Deus não possa arrastá-lo e fazê-lo adorar o seu Filho Jesus. Gente, isso é maravilhoso. Esse texto fala da graça. Há muitas teorias sobre essa estrela, viu, turma? Vocês que estão aqui. Vou contar para vocês aqui primeiro, né? Que esse pessoal aqui não entende muito bem. Vocês entendem? Eu aqui, né? Olha só. Há muitas teorias sobre o que seria essa estrela. Algumas teorias dizem que pode ter sido um fenômeno astronômico real, conjunção de planetas e tal, e há catalogado na história pelos babilônios, atuais iraquianos, os antigos babilônios, um evento sobrenatural, um evento não sobrenatural, um evento astronômico que aconteceu no ano 5 antes de Cristo. Aí você diz, pastor, se aconteceu 5 anos antes de Cristo, o que é que tem a ver com a estrela no ano 0? É porque também vou ensinar para vocês. Cidade Viva a gente também ensina umas coisas, bacana. Você sabia que Jesus nasceu 5 anos antes de Cristo? É porque erraram na contagem dos anos, e esse erro foi descoberto muito depois. Na verdade, Jesus nasceu 5 anos antes do ano que zeraram o calendário. Então, olha que coisa interessante. Um evento na Babilônia foi identificado na história da Babilônia, tendo acontecido no dia 5, que é o dia, aliás, no ano 5 antes de Cristo, que é o ano em que Cristo realmente nasceu, antes do dia que disseram que ele nasceu. Isso é muito interessante. Essa é uma das teorias. Uma segunda teoria, gente, é que, na verdade, ali teria havido a presença angelical, um anjo, na verdade, naquela forma, tomou aquela forma para guiar pessoas que não eram de dentro do judaísmo para adorar o Deus dos judeus. O que isso representa? É o que eu disse no começo. Isso representa a epifania, ou seja, a aparição de Cristo não foi apenas para os judeus, foi para o mundo inteiro. E Deus está querendo nos ensinar, através desse texto, que desde o primeiro momento da revelação de Jesus Cristo, Ele queria que a graça dele fosse conhecida em todas as nações da terra. Louvado seja o nome do Senhor, gente! A graça de Deus é para pessoense, campinense, paraibano, norte rio-grandense, pernambucano, até para argentino, é para chileno, boliviano, italiano e grego, é para latino, é também para americano, é para britânico, é para japonês, chinês, coreano do norte e do sul, é para o norte, é para o sul, é para o leste, é para o oeste, é para negros, brancos, amarelos, índios, é para pobres, é para ricos, é para quem está longe, é para quem acha que está perto. Deus se demonstra no seu grande amor para que a sua graça seja conhecida em toda a terra e para todos os habitantes da terra. Essa é a primeira lição do evangelho que nós temos hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Ele veio para mim e para você e para quem está em casa nos assistindo ou nos ouvindo pelo rádio. Glorifique a Deus e aplauda Ele bem alto por isso.
A graça que transcende as barreiras das nossas próprias convicções. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eles chegam, aí vem uma outra história. Quantos magos eram? Baltazar, alguns dizem. Como é o nome do outro? Melquior e o outro? Gaspar, gente. É Melquior, viu? Não é Belchior, não. Belchior é o cantor. Tá. Mas eu quero desafiar você a procurar na Bíblia onde é que tem esses nomes. Não está nas Escrituras. Isso é uma tradição da igreja do Ocidente, de que teriam sido 3 reis. Só que é uma tradição também da antiga igreja do Oriente. Vocês sabem que houve um grande cisma. O primeiro grande cisma da igreja foi Oriente e Ocidente. Há uma tradição no Oriente que diz que eram 15. Mas o povo diz, mas não só era 3 presentes? Como pode ter sido 15? Nós estamos falando de 3 coisas, e aí eu já vou entrar nos presentes, para vocês entenderem. Olha só, presentes. Quais eram os 3? Ouro, incenso e mirra. 3 das mercadorias mais valiosas naquele tempo. Gente, naquele tempo não tinha câmbio. Tipo assim, você quando vai viajar para o exterior, você fala logo a pergunta, né? Quanto é que está custando o dólar? Para você fazer a contagem. Não existia câmbio como o nosso, controlado ou monitorado pelos bancos centrais. Além da moeda corrente em nações e reinos, como é que se usava uma moeda de troca? Eram as mercadorias. Então, Jesus recebeu de pessoas de outras nações mercadorias valiosas. O ouro, que era valioso, é valioso ainda hoje. O incenso e a mirra. Vamos repetir comigo os 3. Ouro, incenso e mirra. Então, é possível também que tenham sido 15 que deram, alguns deram ouro, outros deram incenso, outros deram mirra. Mas nós não temos que nos preocupar com a quantidade de reis magos que foram visitar Jesus. Nós temos que estar atentos para essa porta da graça que Deus abriu com a sua epifania. Jesus abriu as portas da graça no seu aparecimento à humanidade para todas as nações. Já falamos sobre isso. Então, agora nós precisamos partir para o significado desses presentes. Para ele, o Cristo, para ele, Jesus. E o que é que esses presentes repercutem na minha vida? Porque às vezes muita gente olha para o presente, Jesus recebeu o presente, os magos foram ali. Às vezes nem entendem o significado que o presente teve sendo dado para Jesus, o simbolismo de cada um dos 3 sendo dado para Jesus. Quem ganhou presente nesse Natal? Quem deu presente nesse final de ano? Quem deu presente? Levanta a mão. Tem medo não, irmão. Tá. E quem recebeu presente? Levanta a mão. Tem algo estranho aqui. Aconteceu lá no altiplano. Aqui tem mais gente que recebeu presente do que deu. Em qualquer tempo. Vamos lá, de novo. Quem deu presente esse ano? Baixa a mão agora. Quem recebeu presente? Levanta. É muito mais gente. Estou perplexo. Aconteceu a mesma coisa no altiplano. Isso talvez não diga muito sobre o presente, mas talvez diga um pouco sobre nós. Mas hoje está desfeita a maldição de receber mais do que dar. Isso tem a ver com um dos presentes que eu vou me referir, o último deles. Mas vamos lá. Quando a gente vai dar um presente de verdade, esse presente tem que ter a ver com a pessoa a quem nós estamos dando, certo? Especialmente presentes especiais, de datas especiais. O presente que eu dou a alguém, na minha opinião, presta atenção, presente que eu dou a alguém, na minha opinião e nas minhas confabulações internas antes de dar o presente, ele tem, pelo menos em tese, que ter a ver com a pessoa que vai receber o presente, certo, irmãos? Eu sei que nessa correria de final de ano, a gente não tem tempo de estar fazendo essas análises filosóficas. Pega lá o que é que está barato, junta no carro e decide em casa para quem vai dar isso aqui.
Aí compra 10 perfumes em promoção, 5 cuecas, 10 calcinhas, isso aqui, né, 10 chaveiros, 20 fardos de açúcar, e aí a gente vai definir quem a gente vai dar. Mas normalmente não é assim, e eu sei que todos vocês passaram já na vida por algum momento de chegar assim, poxa, isso aqui é a cara de fulano, não é não? Vou comprar porque é a cara de fulano. E eu já fiz inclusive um pacto com a minha família, eu viajo muito. Disse, olha, gente, não esperem que eu traga presente toda vez. Agora, se eu achar uma cara de um focinho do outro, eu trago. Isso aqui parece com minha esposa. Débora, isso aqui parece com minha filha. Me lembrei de você. Vou trazer isso aqui para você. Os presentes que Jesus recebeu, gente, tem a ver com quem Jesus é. E tem a ver o que Jesus representava para as pessoas. Vocês acham que eles saíram daqui para o hospital da Unimed ou foram até Campina Grande visitar o menino? Gente, a distância entre a antiga Babilônia, atual Iraque, Irã, para Israel é de muitas centenas de quilômetros. E eles vieram provavelmente no lombo de um camelo. Eles provavelmente passaram dias para chegar lá. Aquela não era uma viagem qualquer. Ela tinha um significado muito grande para quem saiu do seu lugar, guiado pela estrela. E eles deram ouro. Foi o primeiro presente. O que é que ouro significa? Ouro tem a ver com a realeza de Jesus. Ouro tem a ver com o fato de Jesus ser rei. É a representação da sua realeza, da sua posição de rei. Tudo bem. Eles poderiam simplesmente ter saído de um reino para outro para presentear o rei de um país vizinho. O que não era muito comum nas relações, nunca foi muito comum entre as relações entre árabes e judeus. Nunca foi comum entre os povos persas e babilônicos e os judeus. Na história a gente vai ver isso, na história antiga. Eles foram sabendo que ali não era apenas o rei que Israel esperava. Eles foram não apenas presentear um membro de uma dinastia. Eles não foram apenas presentear um menino que seria rei de Israel. Eles foram para adorar aquele rei. E se eles foram para adorar aquele rei, o ato de adoração deles, aquele rei, tinha a implicação deles entenderem que quem nasceu ali, naquela manjedoura em Belém, não era apenas o Deus do povo judeu, mas o Deus sobre toda a terra, o rei sobre toda a terra. É isso que significa. O ouro representa a realeza de Jesus, o seu aspecto de ser rei dos reis e senhor dos senhores. Aí vem o incenso. O incenso aqui não é um incenso qualquer. Uma franquecência. Algo que servia para incensar lugares. O incenso nas religiões tem um aspecto muito importante de incenso, tem a ideia de adoração a Deus. Só que aquele incenso não era comum, gente. Era um incenso certamente muito caro. Eu não sei se vocês já fizeram algum tipo de aromaterapia. Alguém usa aromaterapia aqui? Que compra aquelas essênciazinhas pequenininhas, né? Você coloca aquelas essências e, inclusive, eu e Samara fomos presenteados por uma médica, irmã. Isso não tem nada a ver com religião, gente. É que do jeito que você se acalma com certos chás, ou que você fica mais agitado com outros, quem fica agitado com café? Euzinho. Eu me acalmo com chá de camomila. As essências, os aromas você inspira por outras vias e há aromas que têm efeitos no nosso corpo. Talvez alguns venham considerar que não tão científicos, mas que têm efeitos para a gente. Então, eu ganhei nesse dia, além do aquele negocinho que faz o bicho sair, como é que chama? O difusor. Olha só, pai, vou me lembrar, nunca mais vou esquecer, difusor, da rádio difusora lá de Lavra da Mangabeira. Então é algo que difunde. Aí eu ganhei 2, um para dormir e outro para ficar atento, para estudar. Na hora de botar o bicho de dormir, substância dentro do negócio, do espessor,
A gente estava ali tentando colocar para dormir e tal. E nesse manuseio dos frascos, o frasco daquele que é para deixar você atento, para estudar e ficar atento, quebrou. Isso era 12 horas da noite. E o bicho quebrou em mim, meu criado mudo. Eu peguei aquela essência, que era uma essência, que era um aroma lá, de limão, né, que é para deixar você atento. E na hora que rachou, eu disse: Samara, vamos colocar aqui num copo, porque a gente não via um frasco, ia perder o negócio. Aí pegamos o negócio, tiramos a tampa, estava vazando por baixo, jogamos dentro do copo o líquido, né? Achando que a gente ia substituir rápido e tal, ali, aquele óleo, aquela coisa bem grossa assim. Aí, resultado, meu irmão, naquela noite, eu botei o bicho de limão no copo. E aí, quando eu transferi do copo, lavei o copo, botei na escrivaninha, né? Botei lá para usar o copo durante a noite, lavei o copo. Botei ali, resultado, como o negócio tinha, né, se soltado muito, eu passei a noite assim, ó. Eu quero livro, estudar. Atento. Ao invés de dormir, eu fiquei assim, vamos conversar. Mas o pior não foi isso. Aí Samara disse: toma uma aguinha para se acalmar. Botei no copo lavado. Lavado o quê, meu amigo? O bicho ficou com gosto de limão, mais ou menos uns 3 ou 4 meses ainda, de tão forte que era a essência. Eu estou falando para vocês, gente, que esses óleos são caros hoje em dia, não são baratinhos. Mas a gente está falando de um incenso que certamente era uma especiaria que se via de mercadoria, de moeda. Algo certamente muito valioso vindo do Oriente. Mas a ideia do incenso, como disse a vocês, tem a ideia de adoração a Deus. E os magos foram dizer, dando ouro, que o menino era rei de todos os povos. Os outros foram dizer, dando incenso, que ele também é Deus sobre todo o universo. Essa parte é muito bom, porque a gente gosta de realeza. A gente gosta de adoração. Hoje, no final do culto, uma irmã chegou para mim e disse assim: pastor, é uma irmã que já tem alguns anos na igreja, muitos anos como cristã. Ela chegou para mim: que bom, eu vi pela primeira vez, depois de umas 200, alguém falando sobre o significado da mirra. Geralmente pula-se a mirra. O ouro representa a realeza de Jesus, o incenso representa a divindade de Jesus, mas e a mirra? E eu fui pesquisar sobre a mirra e os seus usos no Oriente Antigo. A mirra era usada, gente, para preservar e para preparar o corpo de alguém para ser sepultado. Ou seja, a mirra era usada para preparar cadáveres para o sepultamento. No Egito Antigo, vocês já conhecem as histórias das pirâmides, das tumbas de faraós que foram enterradas em pirâmides, junto com seus bens. Tinha-se a ideia de que enterrando alguém com seus bens, embalsamando o corpo, deixando aquele corpo ali protegido de grandes decomposições, inclusive há múmias de centenas, milhares de anos que ainda estão grandemente preservadas pelas técnicas de embalsamar que se usava naqueles tempos. A mirra, portanto, simboliza ou é usada também na preparação de corpos para serem enterrados. Agora imagina você sendo pai ou mãe daquele menino, recebendo como presente ouro, porque eles o reconheciam como rei, incenso, porque eles o reconheciam como Deus, mas ao mesmo tempo mirra para preparar o seu corpo. Como assim? Qual o significado de Jesus ter recebido aquele presente? E o que é que isso significa para nós hoje? É o que eu vou tentar descortinar agora. A mirra, como essa substância que prepara corpos para o sepultamento, aquele presente estava tendo um simbolismo do que iria acontecer alguns anos depois.
Todos aqui sabem que Jesus foi crucificado, mas nem todos sabem por quê e em que circunstâncias. Até hoje tem gente que assiste espetáculo de Páscoa esperando alguém matar Barrabás, Pilatos e Herodes, porque não consegue entender por que Jesus está sendo condenado, porque ele não tinha feito nada. Irmãos, isso aqui está a beleza do Evangelho. A igreja que quer ouro, que quer incenso, mas que não quer mirra, é uma igreja que não entende a vida de sacrifício que Jesus teve que ter para ganhar a nossa salvação. Esse que é rei, esse que é Deus, através da mirra é representado como o servo dos servos, o servo sofredor que entregou-se por amor à humanidade, que morreu por amor à humanidade. Olha só, eu digo e repito, a igreja que só quer gozar das grandes dádivas de serem filhos do rei, também herdeiros do ouro. A igreja que só tem pessoas que estão preocupadas em adoração a Deus, pedidos e pedidos e pedidos, como se ele fosse de alguma maneira um gênio da lâmpada, mas não entenderam ainda o propósito e o sentido do que é entregar-se pelo reino de Deus. Ainda não entenderam o que é o reino de Deus. Se nós não entendermos a mirra como componente da nossa história, nós não vamos ter a história toda. Teremos uma história romântica. Coisa linda, os magos vieram ver o menino Jesus. Mas nós não entenderemos jamais a profundidade do que isso significa para nós hoje. Olha só, irmãos, 2018 foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Assim, eu tenho alguns para nomear. 2013, quando minha esposa adoeceu. 2018, quando eu tive um burnout e pedi a Deus descanso em 2019, comprei passagem e tudo, para passar 4 meses fora do Brasil, em licença. Aí, quando eu comprei a passagem em junho e agosto, eu sou chamado para uma transição de governo, de presidentes, que me fazia trabalhar 12, 15 horas por dia, lá e no hotel onde eu ficava. E aí eu disse, Senhor, ótimo, completa aí 2018, encerra aí. Então, aí vem convite para estar em Brasília. E eu fico pensando, também foi um ano muito difícil, de muita renúncia, irmãos, vocês não têm ideia. Meus filhos ficaram separados, cada um numa ponta do globo terrestre. Eu tendo que viajar de lá para cá, no final de semana, deixando a minha esposa. Foi o ano que eu menos estive com ela em finais de semana, em toda a nossa história que vai completar agora, esse ano em maio. 30 anos de namoro. E eu com essa carinha de 30 anos, né? Não comecei na maternidade, tá? Comecei já mais velho. 30 anos que nós estamos namorando e vamos fazer 25 anos no ano que vem. Um ano muito difícil. E eu comecei a parar para pensar e disse assim, olha, Senhor, eu não quero me desgastar desse jeito por coisas que não valem a pena. Eu não quero desgastar a minha vida apenas por um plano de governo. Ou por um termo no governo. E eu comecei a pensar, não. Mas eu quero, Senhor, quer seja aqui, quer seja em Brasília, quer seja em qualquer lugar da terra, eu quero me desgastar para o teu reino. Não quero me desgastar para aquilo que não vale a pena, mas quero me desgastar para aquilo que fará avançar os teus propósitos sobre a terra. Como pastor, como procurador, como secretário, o que quer que seja. A mirra representa isso. A mirra representa o nosso serviço a Deus e ao mundo. A mirra representa muitas vezes acordar às 5 para vir dirigir o culto de oração às 6.
A mirra representa sair daqui no hospital, visitar um doente, na rua acudir um morador de rua. A mirra significa tempos que nós dedicamos aconselhando alguém, orando por alguém, jejuando por alguma causa. A mirra significa estar ali agora na rua, cuidando dos carros enquanto nós estamos aqui participando dos cultos. A mirra significa estar servindo nas câmeras, explica muitas vezes e significa muitas vezes a minha doação financeira, a minha doação de dons, a minha doação de trabalho. A mirra significa que nós nos identificamos com Jesus, não apenas por crermos que Ele é Deus. Através do ouro eu sei que Ele é Deus, através do incenso eu sei, através do ouro eu sei que Ele é rei, através do incenso eu sei que Ele é Deus, mas é só através da mirra que eu me pareço com Ele, porque na hora que a mirra, que envolve o meu corpo mortal, que a cada dia se gasta pelo reino de Deus e pela obra de Cristo, isso demonstra que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e o Deus dos deuses foi também na significação da mirra o servo dos servos. O servo dos servos, Deus fiel, glória a Deus. Então, irmãos, os reis magos representam um mundo inteiro perdido, que foi levado até o Senhor. Eu gosto muito desse significado da estrela. Eles dizem assim para o rei Herodes, que queria na verdade matar Jesus. Olha o que é que eles dizem. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Não importa que fenômeno aconteceu ali. Se foi um fenômeno astronômico, natural, se foi uma aparição, se foi uma corporificação angelical que aconteceu naquele momento, Deus usou aquela estrela para levar pagãos aos pés de Jesus. Nós temos que aprender, gente, com tudo isso. Primeira coisa dessa noite, nas reflexões finais da minha palavra. Escuta. Tem gente que talvez esteja pensando assim: poxa, cheguei em 2020, tem tanta coisa fora do lugar. Eu não vi a conversão do meu filho, eu não vi a conversão de fulano, ou essa menina se desviou. Hoje eu encontrei com um casal lá na terra, na nossa terra, no Metropolitano, um casal querido de muito tempo, dizendo que o filho não estava querendo mais vir para a igreja, que o filho estava namorando com uma menina que não gostava da igreja, e que ele se afastou. E eu fico pensando tanta coisa que nos dissipa e nós naturalmente corremos de Deus, porque nós somos pecadores e Ele é santo. O que é que essa estrela representa? Ela representa, irmãos, o Espírito Santo guiando uma humanidade perdida aos pés do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu quero dizer uma coisa para você. Como primeira lição final do texto de hoje, já que a gente agora sabe o que é que significam os presentes, e já que nós estamos no tempo da epifania, da revelação de Deus para a humanidade, saibam de uma coisa: o Espírito Santo me diz que tem gente aqui muito distante dele. Tem outros que têm contemplado de longe o que Deus tem feito na vida dos outros. Eu quero dizer para ambos, para os que estão longe e para os que se preocupam com os que estão longe, Deus tem uma estrela certa para te guiar até os pés de Jesus, ou pela primeira vez, ou de volta até Ele. Essa estrela significa a soberania de Deus sobre os tempos, sobre a nossa vida. Inclusive, nós temos a tendência de dizer assim: eu me converti em tal ano. E aqui não é uma crítica, porque eu digo isso várias vezes. Mas quando eu paro para pensar, eu me converti,
eu jamais teria chegado ao Rei dos Reis se não fosse alguma estrela de Deus a me guiar. Ao invés de dizer eu me converti, eu prefiro dizer, quando lembro, eu fui convertido da minha vida para a direção onde a estrela estava me levando. Sabe, irmãos, essa estrela às vezes é uma enfermidade. Essa estrela às vezes é um sofrimento que você está passando hoje. Muitos vão chegar até os pés de Jesus, pelas vias do sofrimento, da dor, de uma perda. Nem sempre é assim. E eu nem desejo que seja assim para você. Mas o que eu quero lhe dizer, com toda a convicção de quem ama essa palavra e ama você, Deus está providenciando a estrela certa para a pessoa certa, porque os planos de Deus sobre os seus filhos e filhas são inabaláveis. Louvado seja o nome do Senhor. Inabaláveis! E aí eu fico pensando, o tema da mensagem foi um presente para Deus e para a humanidade. Que presente é esse? Eu não tenho aqui mais ouro, eu não tenho aqui mais incenso, eu não tenho aqui mirra. Eu devo ser esse presente para Deus. Mas como é que eu sou? Agora traz para ti. Como eu sou presente para Deus como ouro? Aqui tem um belo ensinamento também. Como é que se extrai ouro? Gente, se você vir como o ouro é, antes dele ser refinado, você não dá muito valor para o bicho, não. Para o ouro ser esse ouro 18 aí, esse ouro de grande qualidade que você carrega no pescoço, ele passou por processos muito profundos de depuração, de limpeza, não é não, minha irmã? Tem gente aqui que entende de ouro, aqui que está do meu lado. Para o ouro ficar ouro, no jeito, tem que passar pelo fogo, brother. Tem que ser depurado pelo fogo. Só que o fogo de Deus em nós não é destruição. Fogo de Deus em nós é santificação. Sabe como é que eu sou presente para Deus em 2020, nessa nova década, e presente para as pessoas que estão no meu lado? É participando de um processo às vezes doloroso de renúncia e de realinhamento do meu falar, do meu pensar, do meu olhar, do meu meditar, das minhas vontades, do meu querer, das minhas velhas práticas da vida. Deus quer que você seja presente para Ele e presente para o mundo, sendo santo, depurado por Ele como é o ouro. Deus quer mudar áreas da nossa vida em 2020. Se você crê, diga amém. E se você quer, diga glória a Deus. Foi mais baixo do que um amém, mas enfim, segura a onda. Deus quer mudar a nossa vida em 2020. Sem santidade nós não contemplaremos as grandes maravilhas de Deus. Não adianta apenas vir para a oração, não adianta ser dizimista, não adianta vir para o culto, ouvir palavras bonitas, se o ouro que você tem sido é um ouro de quinta categoria, ou talvez um folheado qualquer. Deus quer que você seja ouro puro. Ele quer depurar a minha vida, a sua vida, e nos apresentar a Ele como santos, como Jesus é santo. Que esse ouro que Deus deseja ver em nós seja trazido à realidade em 2020, nessa década que nós estamos aqui. Então diga: eu quero ser ouro para Deus, então preciso ser santo, como Deus é santo. Não é uma escolha, irmãos, é uma questão de coerência com o presente. Eles deram ouro, não foi plástico revestido com dourado, não. Eles deram ouro a Deus, representando a divindade de Cristo. Deus quer que você seja tão valioso na sua santidade, quanto valioso ou valiosa é a joia que você carrega no peito. Deus quer que você seja tão valioso em santidade,
quanto valiosa é a casa que você comprou, o celular que você trocou, ou o carro que você acabou de tirar da concessionária. Tudo bem, eu quero ser santo, purificado como ouro, porque eu quero ser presente para Deus, eu quero ser presente para a humanidade. Mas eu também tenho que ter as implicações de ser incenso, de ser um adorador, de reconhecer Jesus como Senhor e Deus da minha vida e viver de acordo com aquilo que eu creio. Se eu creio que Jesus é Deus, isso tem que vir para a minha confiança diária, tem que vir para as minhas escolhas diárias. O Espírito nos diz nessa noite, se Jesus é Deus para você, por que temes? O que te faz temer o futuro? Por que temes pelo teu sustento? Por que temes pela tua vida? Se Ele é Deus, nada é impossível para Deus. Ser um presente para Deus é adorá-lo em fé, é confiar que não há nada que Ele não possa fazer, é confiar que não há montanha que Ele não possa remover, é confiar que não há também montanha que Ele não possa aplainar, é acreditar que para Deus, gente, não existe distância tão grande que Ele não possa trazer para perto, é acreditar que Ele é Deus de milagre, Ele é Deus de salvação, Ele é Deus de cura, Ele continua sendo Deus, Ele é Deus, Ele é capaz de mudar, antes de mudar o Brasil, Ele é capaz de fazer grandes milagres na sua vida, na sua família, na sua casa. Se Jesus é Deus, nós temos todas as soluções nas mãos dEle, nós temos a nossa salvação nas mãos dEle, nós temos, gente, a nossa segurança nas mãos dEle. O nosso Senhor cuida de nós, o nosso Senhor vela por nós, o nosso Senhor é Deus. O que podem me fazer os homens? Eu temo ao Senhor, tema ao Senhor. Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor da sua família, Ele é o Senhor do seu trabalho, Ele é Deus sobre o mundo, Ele é Deus sobre tudo, irmãos. Tem muita gente preocupada, vai ter terceira guerra mundial, aí não vai ter terceira guerra mundial, o dólar vai baixar, o dólar vai subir, a bolsa vai cair, a bolsa vai fechar, a bicha pode rasgar, porque nós somos filhos do Deus de toda a criação, nós somos filhos do Senhor da história, do Rei dos Reis, nós somos filhos daquele que transforma todas as circunstâncias. Assim, para quem pregou 4 cultos, eu estou até bem, viu, gente? Meu cardiologista está olhando ali para mim assim, ó. Querido, obrigado por estar aqui, doutor Fúvio, que implantou o stent no meu coração. Deu certo, viu? O negócio está indo bem. Pois, irmãos, eu só sei de uma coisa. Eu não sei o que é que vai acontecer em 2020, nem 21, nem 22, nem 25. Eu só sei uma coisa. Aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nos chamou de longe para perto, usando uma estrela diferente para cada filho, para cada filha, para que eu possa, no início de 2020, me ajoelhar e dizer: Senhor, nada está no meu controle, tudo está no teu controle, porque tu és Deus, porque tu és Rei, e porque tu és o servo dos servos. Eis aqui a minha vida, toma conta dela. Eu talvez não tenha ouro nem prata materiais para te dar, mas eis aqui minha vida, gasta ela para a glória do teu nome. Quero ser ouro, quero ser incenso, mas também não quero ter medo de ser mirra. Louvado seja o nome do Senhor. Que a gente entre assim na nova década, de joelhos na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e confiando que Ele pode fazer todas as coisas. Aleluia! Quem glorifica a Deus é Ele! Amém! Glória a Deus! Que bênção! Gente, olha só, eu estava no culto agora,
lá com o pastor Daniel, é um ano do Altiplano, da Cidade Viva Altiplano. Inclusive, eu quero antecipar para vocês que uma das nossas decisões, no último concílio dos pastores da igreja, é que nós queremos realmente olhar para essa nova década e expandir as tendas e ir mais longe. Esse modelo de núcleos, esse modelo de campos, ele de uma certa maneira vai trazendo uma certa estagnação aos nossos movimentos. Quando você cria um núcleo, você cria um campus, daqui em outro lugar, fica sempre aquelas comparações, nós não temos aquilo, não temos aquilo. E quando os núcleos se transformam em igrejas, são ligadas a um concílio, são ligadas a um conselho de líderes, um conselho presbiterial, elas se tornam mais orgânicas. E a gente quer plantar muitas igrejas esse ano. E não dá para seguir esse modelo de campus. Então, o campus Cidade Viva Altiplano torna-se igreja Cidade Viva Altiplano. O campus Cidade Viva Sapé torna-se igreja Cidade Viva em Sapé. E eu passo a assumir, a partir desse ano, uma posição tecnicamente de bispo sobre essas igrejas. Não sei se eu quero ser chamado de bispo, mas eu tenho sido bispo há muito tempo já, na prática, e a liderança da igreja que vai receber o referendo da Assembleia, a gente vai tratar sobre isso. Isso é muito bom, ver as coisas acontecendo, o reino de Deus avançando, o reino de Deus tomando outras proporções, através de homens e mulheres dignos, que vão levando o evangelho à frente. E lá, agora no aniversário de um ano, eu não fiz um apelo com luzes apagadas, baixa a cabeça, não. Mas eu queria muito trazer algumas perguntas para vocês agora e fazer um chamado final. Nessa história, como você se vê nessa história que foi contada hoje? Eu entendo, e aqui não é uma acusação a você. Talvez algumas pessoas se comportem na vida como Herodes. Querem destruir o que Deus está fazendo, na ilusão de que vão conseguir destruir a obra de Deus. Quem é você nessa história? Você é como Herodes, que está preocupado com o que Deus está fazendo na vida do outro, que está se enciumando porque Deus está levantando o outro em seu lugar? Quem é você nessa história? Talvez você não passe de uma figura decorativa no presépio da história. Talvez você seja a vaquinha ou jumentinho, parece mais com alguns o jumento. Ou talvez você seja uma ovelhinha que está ali, alheia aos fatos da consciência que estava acontecendo no mundo naquele momento. Talvez você seja um transeunte que passava por ali, que via todas aquelas pessoas, talvez colocasse a cabeça pela janela, visse aquele menino como um menino qualquer, cercados por pessoas com roupas diferentes do seu país, reis de outras nações. Talvez nessa história você esteja sendo usado para apontar o caminho para que outros cheguem até o rei. Como eu disse, como parte da minha reflexão, eu quero ser como os reis magos. Eu sei que não consigo chegar até o menino sem que a estrela me guie. Eu sei que eu não posso chegar e adorar o Rei e Deus e Senhor e servo dos servos se eu não for levado até Ele.
Eu espero e tenho certeza do que vou dizer agora. Há aqui, talvez, pessoas que têm vivido como Herodes. Há outras que têm vivido como figurantes do presépio. Há outras que passam e veem o presépio, ou veem aquela cena como uma cena qualquer, talvez bonita, talvez empolgante, mas não transformadora. Mas aqueles homens, não se sabe se 3, não se sabe se 15, não se sabe quantos. O que se sabe é que na epifania de Deus, na sua revelação ao mundo, a sua graça se estendeu para além dos muros de Israel, para alcançar todos os povos, todas as raças, todas as nações. A minha mais sincera oração é que aqui haja reis e rainhas que sejam conduzidas pela estrela. Como eu disse, a estrela é sempre uma obra do Espírito Santo, porque quem nos leva para Deus é o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Ele nos convence, o Espírito Santo nos convence sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo é quem nos leva a reconhecer e a nos ajoelhar e a adorar a Jesus como único Deus, único Rei, único Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu não sei por que caminhos você andou até hoje, mas eu também tenho certeza que há pessoas aqui que estão sendo conduzidas passo a passo pela estrela. Para alguns, a caminhada da fé até a conversão, o processo que vai até a conversão dura 1 mês, para outras 1 ano, para outras 10, outras 20. O passo da estrela é diferente para cada filho, para cada filha. Mas é muito bom saber, e eu sinto do Espírito Santo de Deus, que tem gente aqui que hoje está tomando a decisão de seguir a estrela pela primeira vez e de ser levado aos pés do Criador, aos pés do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e adorá-lo para sempre.